Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui no nosso canal para trazer uma série de mensagens no livro de Filipenses. E nós vamos começar hoje e eu pretendo fazer mais ou menos uns 8 a 10 encontros, para que nós possamos falar do livro de Filipenses. Então não é um tiro de 100 metros, vai ser uma maratona no livro, e hoje nós vamos dar um início aí aos comentários que eu vou fazer no livro de Filipenses, frutos de muitas leituras de vários comentaristas, e eu quero trazer para você algumas coisas que talvez você ainda não ouviu sobre o livro de Filipenses. Está disposto? Venha comigo! Esse livro de Filipenses é um livro muito interessante de se estudar, porque através dele nós aprendemos tanto as lições que Paulo quis ensinar à igreja, quanto o próprio coração de Paulo. É dito que Filipenses é uma das cartas mais pessoais de Paulo. Então, é muito interessante olhar esse lado da carta, visando conhecer um pouco mais da personalidade de Paulo. E aí nós vamos também dar uma mergulhada nisso, e eu espero que seja um tempo muito gostoso para todos nós. Quando a gente estuda o livro de Filipenses, a gente certamente vai ter muitas coisas a perguntar, e eu queria deixar os meus ouvintes, você que está me ouvindo, livre para fazer perguntas, para fazer comentários também. Então, caso você queira fazer algum comentário ou dizer algo daquilo que eu vou dizer e de alguma mensagem e estudo que você ouviu, você pode também aí entrar nos comentários e, claro, você pode ajudar na construção dessa visão panorâmica do livro de Filipenses. Você pode nos ajudar. Lembra aqui que você não é um ouvinte passivo. Então vamos lá, Vamos na nossa aventura. Vamos conhecer o nosso livro chamado Filipenses. Vai ser uma viagem muito legal. Eu espero que na companhia da Palavra de Deus e também do Espírito Santo de Deus, Ele esteja fazendo com que tudo coopere para o bem daqueles que vão ouvir. E daqueles que amam a Ele, claro. Interessante olhar esse lado da... Obrigatoriamente, irmãos, quando nós vamos estudar o livro de Filipenses, nós precisamos dar uma mergulhada no livro de Atos, para a gente ver aquilo que redundou no que nós chamamos da igreja dos Filipenses. Atos capítulo 16, nós temos ali Lucas, que era companheiro de Paulo na viagem que ele fez à Europa, a Macedônia, como a gente diz ali, aquela colônia chamada Filipe. Ele vai nos relatar que Paulo só vai para a Macedônia, por causa da visão que ele tem, e esse chamado está relatado no capítulo 16 de Atos. Então, Atos 16, a partir do verso 6, vai dizer: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia.
E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Paulo está aqui, meus amados irmãos, na segunda viagem missionária, né? Ele está com uma equipe, e dessa equipe faz parte São Lucas, que nós entendemos que foi quem escreveu o livro de Atos. Lucas nos diz que o plano de Paulo era ir para a Ásia, né? Pregar o Evangelho, um plano maravilhoso, claro que estava dentro dos scripts, né? Da agenda de Paulo, pregar onde Cristo ainda não tinha sido anunciado, e ele estava muito inclinado a ir para a Ásia. E interessante que Lucas diz claramente que o Espírito Santo impediu Paulo de fazer isso. Como assim, né? Como assim o Espírito Santo está impedindo Paulo de fazer algo bom, algo saudável, que é pregar o Evangelho na Ásia, né? E é isso mesmo. Paulo tem ali um impedimento divino. Ele não vai porque o Espírito Santo de Deus está dizendo não vai. E aqui a gente aprende algo interessante, né? Entre coisas boas sempre existe umas melhores no plano de Deus para a nossa vida. Nossos melhores planos, eles não chegarão nem aos pés dos planos de Deus para a nossa vida. Por isso, irmãos, que quando Paulo escuta a voz do Espírito Santo dirigindo-o para uma outra direção, ainda que ele tivesse um plano muito bom, um plano santo, um plano que certamente harmonizava-se com o seu chamado, harmonizava-se com o projeto de Deus de evangelização do mundo, mas havia um plano particular para a vida de Paulo e, evidentemente, sua equipe para ir para a Macedônia. E a gente não tem dúvida disso, porque isso que Lucas diz é o que aconteceu no coração de Paulo, e Paulo relatou, evidentemente. E eles vão aí para a Macedônia. Aqui a gente já pode tirar, né, um pouco de lição para a nossa vida. Às vezes, irmãos, nós estamos muito fixos nos nossos próprios planos, né? Nossa vontade de realizar esses planos, às vezes, nos impede de sermos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, à direção de Deus. Eu sei que os meios de Deus dizer isso, de Deus falar, são diversos, né? De pessoa para pessoa, quando a gente pensa no plano particular, e evidentemente a gente não pode dizer o que Deus quer da vida dos outros em relação a planos particulares, mas quando a gente escuta aqui Paulo com essa submissão toda ao Espírito Santo de Deus, nós entendemos, irmãos, que o melhor plano que você tenha, por mais santo que seja, por mais que não tenha nada contrário, pecaminoso, desarmonioso com a palavra de Deus, eles ainda devem serem sujeitos ao controle, à direção de Deus. Por uma razão muito simples. A primeira e grande razão é porque os servos de Deus, eles não são senhores de suas vidas. Eles são servos do Altíssimo. E quem manda na nossa vida, quem dirige os nossos planos, é Deus. E por melhores que os nossos planos sejam, Deus sabe o melhor para nós. E a gente precisa lembrar disso. A gente precisa estar com o coração muito calmo, muito tranquilo. Senhor, eu tenho algo fabuloso para realizar na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, mas eu me sujeito a Ti. E diz que o Espírito Santo
convenceu a Paulo? O nosso narrador, né, da história, Lucas, ele diz que Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão macedônio e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Essa foi, evidentemente, a forma de Paulo mostrar para a sua equipe que Deus estava mudando os seus planos em relação à sua vida. E, evidentemente, irmãos, no caso de Paulo foi uma visão. No seu caso, no meu caso, às vezes Deus muda os seus modus operandi na vida de um e de outro. Na vida de Paulo foi isso. E na minha vida, e na sua vida, a gente precisa estar bem atentos, nós precisamos estar atentos para que nós entendamos esse mover de Deus para os planos melhores, os caminhos mais altos que Deus tem para nós. E Paulo então vai para Macedônia. Diz o texto, no verso 10, algo que não é apenas um escrito, é uma atitude que Lucas fala sobre Paulo e diz que logo depois dessa visão procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho, ou anunciarmos o Evangelho. Veja aqui que o que Deus diz para Paulo também serve para aqueles que estão ao redor de Paulo. E a gente pode ver aqui uma submissão, que depois dessa visão, né, logo depois da visão, eles procuraram partir para a Macedônia. Ou seja, nós temos um objetivo, cumprir a vontade de Deus. A gente estava querendo ir para a Ásia, mas a gente vai para o lado da Europa agora. Né? A gente vai para a Europa. Num comentário de Hernandes Dias Lopes, ele diz que talvez nós não tivéssemos conhecido o Evangelho tão rápido se Paulo tivesse seguido sua própria agenda, indo para a Ásia. Porque com a vinda do Evangelho para a Europa, né, claro que a América Latina recebeu o Evangelho da Europa, porque esse Evangelho, né, foi derramado nas Américas, e das Américas, né, chegou esse Evangelho até nós, aqui na América do Sul. E a gente louva a Deus porque Paulo obedeceu, Paulo foi submisso à vontade e à direção de Deus. Será que eu e você temos a mesma atitude? Lembremos aqui que o fato de sermos servos de Deus não nos coloca já na atitude de obedecer a Deus, deveria ser. Mas a gente lembra aqui um outro profeta de Deus, né? Um outro homem de Deus, Paulo não era profeta, mas um outro pregador, outro homem que Deus usou muito, Jonas, né? Que Deus usou de maneira espetacular ali em Nínive, que quando ele ouviu o que foi que ele fez, ele fugiu, né? Aqui Paulo faz um contraste com a vida de Jonas, que logo que depois que ele ouviu, ele teve essa visão, ele procurou partir para Macedônia, exatamente para o lugar que Deus queria que ele partisse. Amados irmãos, isso é de uma lição extraordinária, né, para nós como crente. Submissão a Deus. Mesmo que nós tenhamos planos maravilhosos, nossa vida precisa sempre estar dentro do plano mais alto, mais sublime, mais especial de Deus. Ora, diz o texto que eles navegaram de Troade, foram correndo em caminho direito para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. Amados irmãos, finalmente, né, Paulo chega à cidade de Filipos com a sua equipe, onde se dá a implantação de uma igreja, em resposta, claro, ao chamado de Deus. Paulo atravessa ali, né, o mar Egeu, de Troade a Neápolis,
ele vai seguindo, remando, evidentemente de barco ali, e ele vai ali, irmãos, chegar nessa cidade de Filipos. Por que cidade chamada Filipos, né? Essa cidade recebeu esse nome, né, em homenagem a Filipe da Macedônia, o pai de Alexandre o Grande. Era uma cidade muito famosa por suas minas de ouro e sua localização bem estratégica dentro, né, dos planos de conquista, e ela era extremamente famosa, né, porque ela se constituía um portão de entrada para a Europa. E era também colônia. Alguns comentaristas dizem que era um reduto dos grandes soldados, né, militares, que tinham nessa cidade como uma cidade de aposentadoria. E evidentemente, eles fizeram dessa cidade algo assim pomposo, era algo do orgulho dos filipenses morar em Filipos, né, pelo status que era fazer parte dessa cidade. Interessante que essa cidade era como se fosse uma miniatura de Roma, uma orgulhosa colônia romana, né, isenta inclusive de impostos e modelada segundo a capital do mundo. Como a conversão, né, ali era algo complexo, né, irmãos, mudar a vida desse povo que tinha um orgulho de participar da cidadania romana, como isso era desafiador. Mas é ali que Deus tem um plano de construir uma igreja. Nos lugares mais inusitados da terra, Deus planeja que seu evangelho chegue lá e faça morada e pessoas sejam salvas. E nós temos ali Paulo passando um tempo naquela cidade e, amados irmãos, naquela cidade, diz que no dia de sábado eles saíram fora das portas, né, para a beira de um rio, onde julgávamos haver um lugar para oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Interessante que o primeiro público de Paulo na Macedônia, né, naquela região da Macedônia, nessa colônia que se chama aí Filipos, nós temos que foi uma reunião à beira do rio com mulheres ouvindo. E, irmãos, para surpresa, evidentemente, de Paulo e de sua companhia e dos seus companheiros de viagem, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Meus amados irmãos, nós temos aqui uma igreja que a primeira convertida que nós somos informados é uma mulher. A conversão de Lídia. Essa mulher que, inclusive, Lucas nos dá uma certa, né, um certo histórico da vida dela. Ela era vendedora de púrpura. Certamente é uma mulher que vendia algo que interessava as classes mais nobres, né, de Filipos. Era alguém ali que tinha, evidentemente, uma missão entre as classes mais ricas, mais importantes ali daquele ambiente. Novamente citando o pastor Hernando Dias Lopes, ele diz aí que provavelmente, se fosse nos dias de hoje, nós diríamos que Lídia tinha uma boutique muito chique, onde as personalidades de Filipos poderia frequentar, ou provavelmente frequentava. Era uma mulher com bom trânsito na elite de Filipos. E, irmãos, como é interessante, né? Como Deus faz as coisas, salvando pessoas de maneira extraordinária e de maneira simples.
Porque quando a gente olha aqui a salvação de Lídia, a gente diz o texto nos diz que o Senhor lhe abriu o coração para que ele estivesse atento ao que Paulo dizia. O Senhor faz uma obra de salvação na vida de Lídia de maneira muito comum. É como aquele sujeito que depois de uma pregação nem precisa chorar, nem precisa, né, de coisas maiores, vai lá e diz: olha, Deus tocou no meu coração, eu criei em Cristo como meu Senhor e Salvador. E foi isso que aconteceu. Lídia é salva. Agora, ela é a primeira aqui, né, que vai ser salva. Mas tem mais pessoas que serão salvas aqui na cidade de Filipos. Nós temos a conversão de uma jovem possessa, quando Paulo vai expulsar o demônio dela, né? E isso está lá em Atos também 16, né? Diz que aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E aqui essa libertação, que evidentemente a gente não pode dizer que se de fato essa moça entregou-se ou não a Jesus, mas ela foi liberta, e a gente entende isso aqui, que embora ela seja de maneira muito clara possuída pelo espírito, né, do mundo, o espírito que atua nos filhos da desobediência, ela de maneira muito clara, mas a gente lembra também, irmãos, que Lídia também tinha essa prisão, a sua alma presa. Embora ela não tivesse práticas, vamos dizer assim, práticas no mundo dos espíritos, mas, como diz Paulo no capítulo 2 de Efésios, todos nós andávamos desgarrados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nós éramos por natureza filhos da ira, nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo a potestade. Então, a gente vê aqui a salvação de Lídia, uma mulher, uma prosélita, né, provavelmente aqui do judaísmo. A gente vê a salvação e a conversão de uma jovem, de uma moça, de maneira agora mais espetacular, vamos dizer assim, mais sobrenatural, mas ambas precisavam ter a libertação de suas almas, né? Da prisão espiritual que o Evangelho veio trazer aos homens. E diz que depois disso, né, Paulo vai sofrer demais. E Paulo diz o texto aí em Atos 16, 23, e havendo-lhes dado muito açoitos, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhes segurou os pés no tronco. Deus é tremendo, né? Em seus planos, na sua forma de agir, e a gente não pode ignorar, a gente não pode questionar a vontade de Deus, os planos de Deus em nenhum ponto desses planos. Porém, nós precisamos entender um pouquinho aqui. Paulo foi para Macedônia por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus o dirigiu para isso. Certo? Você sabe disso, você concorda com isso. Paulo só vai para Macedônia porque ele tem um outro plano de ir para a Ásia, porque Deus o induz, Deus o conduz, Deus deixa claro para ele e sua equipe lá. Mas ele agora está preso, ele apanhou e ele está preso. E a gente às vezes não entende muito bem essa lógica dos planos de Deus. Como é que querendo fazer a vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, eu ainda
passo por momentos tão difíceis, perseguição, dores, frustrações. Porque, de fato, irmãos, nós precisamos entender que o plano de Deus não nos imuniza de sofrimento. No plano de Deus, da realização dele na nossa vontade e através de nós na vida de outras pessoas, não nos imune de sofrimentos. E a gente precisa entender muito isso. Às vezes a gente está tão assim, fervoroso, tão dedicado num plano que Deus nos deu para realizar, que quando acontece alguma coisa contrária ao bom andamento daquilo que nós achamos e como deveria ser, a gente se frustra. Mas não, a gente não precisa. Paulo nos ensina que, mesmo dentro da vontade de Deus, mesmo fazendo o que Deus quer, nós estamos sujeitos às injustiças desse mundo, às dores que esse mundo imprime na vida dos seus servos. Não fique desesperado se porventura, mesmo fazendo a vontade de Deus, você sofre. Não fique desanimado, achando que Deus não gosta de você, que Deus não te ama mais, por isso que Ele está fazendo, com que essas coisas aconteçam. Ora, Deus é perfeito, meu irmão. Ele sabe o que faz, como faz, o que Ele vai usar para realizar a vontade dEle na nossa vida. Estejamos tranquilos. A vida de Paulo diz isso. A construção daquela igreja chamada hoje, que nós consideramos a igreja dos Filipenses, ela passa pela vontade de Deus em dirigir a vida de um servo que não está imune ao sofrimento, chamado Paulo e a sua equipe. E Paulo vai ser açoitado. Mas, de maneira que nós podemos glorificar o nome de Deus, é que é essa prisão que vai dar oportunidade ao carcereiro de salvação, para que ele chegue à salvação. Eu fiquei pensando que, provavelmente, pensando na posição do carcereiro, um trabalhador do reino ali, um funcionário público, com todo o seu jeitão duro de ser, com suas determinações. Provavelmente, irmãos, ele não queria entrar na igreja de Filipos. Provavelmente ele nunca, se aquela igreja já estivesse reunida, provavelmente ele não queria lá. Mas Deus cria um plano para salvá-lo. Um outro dia eu estava pregando sobre isso. O que Deus é capaz de fazer para salvar alguém que Ele quer salvar. O que Deus faz é algo extraordinário. Sem se importar com a dor de Paulo e Silas, sem saber de fato o que Paulo iria dizer e achar, Deus mete Paulo numa prisão, porque é naquela prisão que Deus vai salvar o carcereiro. É algo extraordinário isso. Está acima do nosso entendimento. Nós não entendemos isso. É lendo a palavra de Deus e nas entrelinhas dos acontecimentos narrados na palavra de Deus que nós aprendemos isso, irmãos. Como Deus é maravilhoso em usar o que Ele quer, o meio que Ele quer para salvar uma pessoa. Então nós temos aqui mais ou menos uma composição dos primeiros membros da igreja de Filipos. Uma cidade, uma colônia de gente chique, uma miniatura de Roma, e Deus manda os seus missionários lá para salvar uma mulher, que tinha um bom trânsito ali no meio da elite, vendedora de púrpura, Lídia, uma prosélita provavelmente aqui do judaísmo. Deus chama uma jovem possessa, e provavelmente ali uma jovem da classe bem baixa, uma mulher que é escrava tanto do demônio quanto dos seus donos,
de uma outra classe social, sem muita expressão, Deus salva. E Deus salva um funcionário público, um carcereiro. Isso nos mostra aqui como é que Deus vai juntando aqueles que fazem parte da sua igreja. Eu, particularmente, vejo essa beleza na igreja. A igreja que eu frequento hoje, e sempre frequentei, as igrejas que eu frequentei, elas sempre foram formadas por pessoas de culturas diferentes, de extrato social diferente, com finanças diferentes. E é isso que dá a beleza do povo de Deus. A igreja não pode ser só para ricos, ou só para pobres, ou só para negros, ou só para brancos. Quando essa igreja obedece à vontade de Deus, ela é mista. Ela é formada de pessoas de vários status sociais, de várias camadas da sociedade, de pessoas com dinheiro, com pessoas sem dinheiro, com pessoas, mas todas servas do Senhor. Todas que foram libertas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito Santo de Deus. E aqui já temos a igreja de Filipe, ou pelo menos aqueles primeiros pontos da igreja de Filipos. Claro, uma igreja fundada por Paulo. A gente não sabe exatamente quanto tempo depois que Paulo saiu dali, da fundação dessa igreja, que ele escreveu a carta. Mas nesse ponto que nós vamos chegar na carta. E eu quero ir com você agora, depois desse pano de fundo todo, mostrando como é que Deus começa uma igreja, mudando os planos de pessoas que tinham outros planos aí, levando as pessoas, dando a visão correta das pessoas, conduzindo essas pessoas, conduzindo os salvos. Deus faz isso na fundação de uma igreja, de uma nova igreja, onde Ele quer fazer. E agora a gente vai para a igreja, para a carta que Paulo escreve a essa igreja, anos depois. Ele vai dizer: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então Paulo, claro, vai escrever esta carta para esta igreja recém-formada, uma igreja bem nova. Paulo agora vai escrever essa carta. Provavelmente, o tempo da escrita dessa carta, Paulo está preso. Alguns dizem que pode ser que Paulo estivesse preso na prisão em Roma, mas alguns acham que Paulo está preso em Éfeso. E a gente não vai entrar aqui na prova disso, Por quê? Porque quer ele esteja preso, esteve preso em Roma, quer ele esteve preso em Éfeso, não altera o significado da carta, não altera em nada aquilo que nós queremos aprender da carta, que é a essência da carta. E claro, a gente poderia aqui mencionar várias evidências internas e externas de que Paulo estava provavelmente em Roma, ou de que Paulo estava provavelmente em Éfeso. Mas isso aqui, o bom é que o fato dele estar em Roma ou ter estado em Éfeso não altera aquilo. Agora, o fato dele estar preso altera, porque a gente vai ver o coração de Paulo ao escrever essa carta. Como eu disse aos irmãos, a gente vê aquilo que foi dito, e nas entrelinhas daquilo que foi dito, a gente vê um homem que estava preso e escreve uma carta que é chamada a Carta da Alegria. Carta da Alegria
que também, né, evidentemente, quando nós lemos lá em Atos 16, que Paulo e Silas estão na prisão aqui, a gente não sabe porque que Lucas não está preso aqui, mas Paulo e Silas estão na prisão, e eles estão fazendo o quê? Ora, eles estão louvando a Deus, estão honrando a Deus. Irmãos, o mesmo espírito que Paulo teve ao chegar ao cárcere ali, por causa do Evangelho, ele tem esse mesmo espírito ao escrever essa carta, que é chamada Carta da Alegria, que tem, evidentemente, o seu verso, que alguns dizem, aquele versículo que é mais importante da carta, que é Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Paulo fala de uma alegria meio a circunstâncias adversas. Por isso que é importante a gente lembrar que o lugar de onde Paulo escreve essa carta é uma prisão. Mas mesmo nessa prisão, a carta reflete a alegria no coração de Paulo. E como é possível isso? É possível. E a gente vai aprender aqui nessa carta algumas verdades sobre Paulo e sobre o cristianismo que nos indica que é possível viver nas piores situações da vida, nos lugares mais sombrios que você possa viver, e ainda ali ter a alegria, porque a alegria é no Senhor. Por isso que Paulo diz, regozijai-vos sempre, não é algumas vezes, sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Meus amados irmãos, nós precisamos lembrar disso, né, que Paulo está aqui escrevendo para uma igreja onde ele viu os primeiros frutos, né, que foi Lídia, que foi aquela moça, que foi o carcereiro, e olhar essas cenas que Paulo pinta no livro de Filipenses como um retrato daquilo que ele tinha vivenciado e da sua preocupação que mantivesse uma linha onde Cristo era o centro, onde ele queria apontar aos seus leitores, aos seus filhos na fé, que a vida cristã é um milagre e que esse milagre deve ser vivido cada dia para a glória de Deus. Essa carta de Filipenses tem algumas características e eu quero falar sobre algumas aqui. Filipenses é a carta mais pessoal de Paulo. Ela tem um ar de confiança e fortes traços pessoais. Há uma ausência marcada de doutrina formal. Até mesmo no capítulo 2, que é considerado o hino cristológico, ele foi introduzido de maneira indireta para reforçar uma exortação de Paulo em relação à humildade que ele queria ver no coração daquela igreja. Essa carta tem, como eu já disse, uma característica de uma carta da alegria. Ela revela como Paulo, radiante no meio da tempestade e tensões da vida, fala para aqueles que precisam da sua orientação. E, amados irmãos, como esse homem tem a nos ensinar? Um homem que passou por tantas coisas, tantas dificuldades. Ele escreve uma carta exortando os irmãos que mesmo meio à tempestade e tensões da vida é necessário manter a alegria. Esse homem é de uma envergadura tremenda. E ora, irmãos, é um exemplo para nós, como crentes, vivermos esse evangelho de maneira profunda.
alegres. Eu não sei o que está te acontecendo nesse exato momento. Eu não sei por quais experiências você tem passado, mas, meu irmão, alegre-se no Senhor. Essa tempestade vai passar. Alegre-se no Senhor. Essa tensão vai passar. Alegre-se no Senhor. E a gente precisa lembrar disso, de que é essa alegria que Deus quer que nós tenhamos. Uma alegria que está além dos acontecimentos da vida. E eu penso que nós não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos determinar o que nós vamos fazer com aquilo que nos acontece. Qual a atitude que a gente vai ter com aquilo que nos acontece. Paulo foi preso, estava lá amarrado num tronco com Silas. Ele poderia, irmão, ser um homem extremamente raivoso, ser um homem perturbado do juízo, ser um homem com o sentimento de que Deus não estava cuidando dele como deveria, ser um homem com muitas marcas no sentido de dor, de ódio, de falta de perdão. No entanto, Paulo escreve uma carta extremamente feliz. E por causa do nosso tempo, eu queria resumir aqui. É Paulo que escreve com seu próprio punho uma carta extremamente pessoal. Ele diz: Paulo e Timóteo, ele é servo de Cristo e ele tem demonstrado isso. Ele não é senhor de si mesmo, ele não é senhor da obra, ele não é senhor da igreja. Pelo contrário, ele é servo. Na próxima meditação, nós vamos continuar olhando para essa carta, naquilo que Paulo vai dizer na carta. Ele faz, evidentemente, muitos ensinos, né? Muitos adicionais ali para mostrar que Deus está no controle de sua vida e de que Deus vai cumprir com seus planos, independente de Paulo. Que Deus te abençoe. Talvez ficou um pouquinho longo, né, o nosso estudo, mas é tão bom, né, falar e comentar a Bíblia e ver como Deus vai agindo, vai moldando-nos e dirigindo-nos para cumprir a sua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a permanecer sempre alegre no Senhor, lembrando que os planos dele são melhores do que os nossos. A direção dele é melhor do que a nossa. Na próxima sexta, nós teremos a continuidade deste estudo. Filipenses. Talvez aquilo que você nunca ouviu, você vai ouvir aqui.